Êxodo 32, de 25 a 35. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse: Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Até aqui a palavra do Senhor. O tema do sermão desta noite é as consequências de uma vida sem freios. As consequências de uma vida sem freios. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós mais uma vez estamos diante da Tua riquíssima palavra, ó Pai, que o Senhor conservou durante tanto tempo de forma fiel para que nós pudéssemos ter acesso a ela. Pai Santo, mais uma vez nós reconhecemos a nossa incapacidade de ouvir a Tua voz, se o Senhor não quiser falar conosco. Por isso nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que a limitação humana do pregador e dos ouvintes possa ser superada pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós sabemos que se o Senhor iluminar a nossa mente, nós contemplaremos as maravilhas da Tua lei. É por isso que nós pedimos que o Senhor olhe para nós com misericórdia, ilumine os nossos rostos, para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei, para que não seja um homem falando, um homem que é pecador, que é falho, mas que seja a Tua própria voz falando no nosso coração. É o que nós pedimos humildemente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, de acordo com o censo, o último de 2022, o nosso país tem cerca de 215 milhões de pessoas. E de acordo com o censo também, são 31% o número daqueles que se declaram evangélicos. Então, fazendo a conta, nós vamos chegar aí em mais ou menos 66 milhões de evangélicos, ou que se declaram evangélicos, não é? Dentro deste número, nós temos todo tipo de evangélico, desde aquele que vai todo domingo à igreja, àqueles que dizem que são evangélicos, mas há muito tempo não frequentam uma igreja. Temos também aqueles que se declaram desigrejados. Estes dizem que não precisam de igreja, de que podem seguir a sua vida totalmente alheios a uma igreja. O fato é, meus irmãos, que em todos esses grupos nós temos pessoas que declaram ser crentes, declaram ser evangélicos, mas vivem as suas vidas com cada vez menos freios morais.
vivem as suas vidas cada vez menos perguntando qual é a vontade do Senhor e cada vez mais alargando os seus limites, fazendo coisas que no passado se escandalizavam, mas agora fazem, porque os freios morais eles estão sendo alargados cada vez mais. Por que eu estou falando disso? Porque no nosso texto, nós vemos logo no começo do nosso texto, no primeiro versículo, que quando Moisés deparou-se com o povo estava desenfreado. Desenfreado é sem freios, É isso que acontece com pessoas que vão se afastando de Deus. Os freios morais, eles vão se alargando, as pessoas vão ficando mais sem pudor para cometer pecados que outrora, no passado, os escandalizariam. Há muita gente no nosso país, inclusive dentro desses 66 milhões, que vivem uma vida desenfreada. Há alguns que vivem vidas hipócritas, vidas duplas. Domingo estão na igreja, não é? Com a capa de crentes, mas durante a semana, vida desenfreada. Mas há aqueles também que se afastaram e nesse afastamento vão se esfriando aos poucos, não é? Porque a gente sabe que é uma comunhão próxima com Deus que nos mantém firmes e atentos contra as ciladas de Satanás, contra os pecados. O ponto nosso nesta noite, meus irmãos, a nossa grande pergunta é: quais são as consequências para pessoas que estão perdendo os seus freios, para pessoas que estão começando a viver uma vida ou já estão numa vida desenfreada? Olhando para o texto, nós vemos que, em primeiro lugar, a primeira consequência é renegar ao Senhor. Chega-se a um ponto de renegar ao Senhor. O verso 25, então, nos informa que, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Nós devemos recordar o que estava acontecendo aqui. Versículos antes nós temos a informação de que Moisés havia ficado 40 dias no Monte Sinai, 40 dias recebendo informações de Deus. E o povo lá embaixo, ao pé do monte, achou que Moisés estava demorando muito e perdeu a paciência, e uma grande comitiva foi até Arão e disse, e pressionaram Arão com grande força: faze-nos os deuses que seguirão adiante de nós. E Arão, pressionado, mas ao invés de temer a Deus, temeu aos homens, e ele entrou nessa situação, pediu que as mulheres tirassem os seus brincos de ouro, trouxessem para ele. Ele juntou ali uma enormidade de brincos de ouro, jogou no fogo e fez um bezerro de ouro, e aí apresentou para a multidão: eis aqui os deuses que te tiraram do Egito. E diz o texto que a multidão fez uma festa, com danças, com música. As palavras que são usadas lá no texto dão uma conotação de imoralidade. Então foi uma festa que acabou terminando em imoralidade entre o povo. E quando Moisés chegou e viu aquela festa, e já com imoralidade entre algumas pessoas, ele jogou as tábuas dos 10 mandamentos no chão, quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, repreendeu duramente a Arão, como é que ele deixou que aquilo acontecesse, pegou o bezerro de ouro, jogou no fogo, reduziu o bezerro de ouro a pó, pegou esse pó, colocou em água, diz o texto, e deu essa água para que o povo bebesse. Uma água com cinza, com pó de ouro. Por que isso? Porque este era o rito que era feito para mulheres adúlteras. Era parecido o rito que era feito com mulheres quando se desconfiava de adultério e ela não confessava. Era feito algo mais ou menos assim, para que o pecado viesse à tona. E Moisés, indignado com aquela situação, Moisés fez isso.
E Moisés agora se coloca em pé diante do povo e diz: quem é do Senhor? Senhor na tua Bíblia está com as letras todas maiúsculas, né? É uma referência a um dos nomes de Deus, o nome Yahvé ou Jeová, que é o nome mais próprio da aliança, é o nome que mais chama atenção para as alianças que Deus fez com o seu povo. Então Moisés diz: quem é do Senhor, venha até mim. E aí diz o texto que se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, apenas a tribo de Levi, neste momento se arrependeu dos seus pecados e foi até Moisés. As outras 11 tribos ficaram lá paradas, perderam a coragem, tiveram coragem de pecar contra Deus, como diz um pastor, de trair o seu Deus em plena lua de mel, tiveram coragem de fazer isso. Mas agora que Moisés os chama para o arrependimento, apenas os levitas colocaram a mão na consciência, se arrependeram e foram até Moisés. Para adorar o bezerro eles tiveram coragem. Agora, para ficarem ao lado do Senhor, não tiveram coragem, renegaram ao Senhor. Neste momento, eles renegaram ao Senhor. É isso que acontece quando o pecado vai ganhando espaço na nossa vida. Meus irmãos, tudo que é bom dá certo trabalho. Tudo que é bom dá certo trabalho e precisa da nossa disciplina, não é? Em assuntos espirituais, ir para a igreja é mais difícil ainda, porque sempre aparece um parente, ou sempre há um motivo, sempre há algum impedimento. Mas o ponto é que espera-se que aqueles que estão seguindo a Deus ouçam a voz de Deus. E Moisés aqui falou em nome de Deus: quem é do Senhor, venha até mim. Mas a maioria daquele povo não foi. Então, quando o pecado começa a ocupar mais o coração de uma pessoa do que o próprio Cristo, começa a acontecer um distanciamento que, se não tratado, vai chegar ao ponto da pessoa renegar a Cristo. A Bíblia diz em Isaías 59:2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Se tem uma coisa que nos separa de Deus, é pecado. Se o pecado tomar conta da sua vida, você vai se separar de Deus. E na medida em que você confiar em Deus e se aproximar de Deus, que é luz e nele não há treva nenhuma, as trevas da tua vida e do teu coração vão se dissipando. Os pecados começam a ser vencidos e você começa a ter uma vida de consagração. Pessoas que estão dando lugar ao pecado vão se afastando de Deus e podem chegar ao ponto de renegar o próprio Deus. O autor da Epístola aos Hebreus estava escrevendo justamente para pessoas que estavam nessa situação. Muitos se converteram ao Senhor, mas por causa da pressão da sociedade, eram judeus, não é? E aí foram muito perseguidos, eles estavam voltando atrás. E aí o autor aos Hebreus escreve: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que estão de novo crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então, conhecer a verdade, conhecer o caminho da salvação e negar este caminho é o equivalente a crucificar de novo o Filho de Deus. É o que o autor aos Hebreus está falando aqui. É grave, é muito grave. E isso estão fazendo todos aqueles que conhecem o caminho da salvação, mas decidem se afastar. Os desigrejados, por exemplo, que dizem: não precisamos de igreja, a gente vive a nossa fé aqui em casa. Não, eles estão crucificando o Filho de Deus. A coisa é séria, meus irmãos. Nós não devemos nos afastar de Deus de forma alguma. E o lugar para estar perto de Deus, além de uma vida devocional diária, é aqui, louvando a Deus, com o povo de Deus.
Então aqueles que começam a dar espaço para uma vida sem freios, para uma vida de pecado, começam a se afastar de Deus, começam a se afastar da leitura da palavra, de uma vida de oração, e aí quando vai ver, estão tão frios que é difícil voltar, é muito perigoso. Os pecadores do nosso texto aqui resolveram não ficar do lado de Deus. Quando Moisés os chamou, eles não foram. E muitos nos nossos dias continuam indo por este caminho de renegar o próprio Senhor. Então esta é a primeira consequência de uma vida desenfreada, é chegar ao ponto de negar o próprio Senhor, renegar nosso Senhor. A segunda consequência do texto é, por consequência, receber o castigo do Senhor. Veja o verso 27. Aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. Então Deus disse aos levitas, aqueles que se postaram do lado de Moisés, Deus disse: peguem suas espadas e matem os seus irmãos, os seus amigos e os seus vizinhos idólatras, matem. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia 3.000 homens. Note que mulheres e crianças não estão incluídos aqui. Caíram 3.000 homens. O que eu quero dizer é que não morreram mulheres e crianças. Foram 3.000 homens que morreram naquele dia. E talvez o teu coração esteja te dizendo agora: pena exagerada, pastor. Precisava matar? Porque eles fizeram uma festa? Porque eles construíram um bezerro de ouro? Precisava matar? E se o teu coração está te dizendo isso, é porque talvez você não percebeu o quão grave é o pecado. O quão grave é o povo trair o seu Deus em plena lua de mel. O quão grave é este povo que tinha sido liberto do Egito com milagres para todos os lados, as 10 pragas. Esse povo viu milagres como talvez nenhum outro povo tenha visto. Um povo que viu o Mar Vermelho se abrir diante deles, formando 2 paredes imensas, e eles passaram no meio. Como é que este povo, que foi liberto de uma forma tão sobrenatural, tão extraordinária, tem coragem agora de chamar um bezerro de ouro, uma imagem de seus deuses que te tiraram do Egito? Como é que eles tiveram essa coragem? E Deus deu chance, e Deus disse para Moisés, e Moisés foi e disse: quem está com Jeová? Quem está com Yahvé? E eles não vieram. Então eles mereceram o castigo, meus irmãos, mereceram. Os levitas pegaram suas espadas e eliminaram dali aqueles que estavam contra o Senhor, estavam longe do Senhor. Aquelas pessoas tinham visto o poder de Deus. Deus deu chance de arrependimento, eles não vieram. As pessoas geralmente se escandalizam com esta e outras histórias, primeiro porque não percebem a gravidade do pecado, a vileza que é trair um Deus que é bondoso, um Deus que é bondoso. Como é que nós temos coragem de trair um Deus que é tão amoroso, que é tão bondoso, que é tão gracioso, que só nos faz o bem? Deus só vira a sua mão pesada sobre nós quando nós estamos merecendo disciplina. Do contrário, só nos abençoa, só nos abençoa. Ele só causa algum mal contra nós quando nós estamos merecendo a disciplina. Como é que nós temos coragem de trair um Deus que é tão amoroso, que é tão bondoso, que faz tão bem para a nossa vida, que nos tirou não do Egito, mas nos tirou do caminho do inferno? Se não fosse Deus na nossa vida, nós estaríamos caminhando no caminho do inferno. Muito maior libertação do que tirar da escravidão física do Egito. Em segundo lugar, as pessoas se escandalizam com histórias assim, porque
Deus não age mais como fazia no passado, matando pessoas por causa de pecado, não é? Age, mas não age na sua maioria. Eu conheço casos de pessoas que eu tenho certeza que morreram porque Deus disciplinou. Eu conheço casos assim. Deus tirou a vida para que a pessoa não fizesse coisa pior, sabe? Por vezes Deus disciplina com morte também, tá? Mas não é o procedimento natural, ordinário, é extraordinário, é extraordinário. Do ponto de vista ordinário, natural, Deus vai acumulando ira, vai acumulando castigo para o dia final. Esse é o ponto. Então as pessoas acham que Deus nem existe. Ora, se eu estou fazendo isso, e minha vida está normal, na verdade Deus não existe. As pessoas estão bastante enganadas. Ananias e Safira receberam castigo de Deus, porque mentiram ao Espírito Santo. Os irmãos da cidade de Corinto, porque não estavam levando a ceia do Senhor, que nós teremos hoje, a ceia do Senhor a sério, estavam indo para a ceia para encher a barriga, não estavam pensando em Cristo, não estavam discernindo o corpo. Deus os castigou, diz lá o texto, que eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Não poucos que dormem é um eufemismo para morte, Então, meus irmãos, Deus é justo juiz, e Deus tratou deles. Assim, se você anda longe dos caminhos de Deus, saiba que Deus é um Deus que disciplina os seus filhos, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que age. A palavra de Deus nos diz em 2 Tessalonicenses: é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Aqueles que estão desenfreados, deleitando-se com as coisas erradas, Deus os abandona, Deus manda a operação do erro. Salmo 81, 11, 12: mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-os andar na teimosia de seu coração, sigam os seus próprios conselhos. E a pior coisa que Deus faz com alguém é quando Ele entrega a pessoa aos próprios pecados. Aí não tem mais volta, é um perigo. Então, a segunda consequência de alguém viver uma vida desenfreada é receber o castigo do Senhor. A primeira é renegar o Senhor, e a segunda é receber o castigo do Senhor. E a terceira e última é ser alvo da vingança do Senhor. Veja o verso 30. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Aqui é Moisés falando. Ora, Moisés teve uma atitude impressionante, não é? Ele disse ao povo: povo, o pecado que vocês cometeram foi muito grande, mas eu vou voltar, eu vou subir de novo no Monte Sinai e vou falar com Deus, e Ele vai perdoar vocês. Eu vou fazer propiciação pelo pecado, Deus vai perdoar vocês. Verso 31: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Em outras palavras, Senhor, o povo cometeu um grande pecado, mas o Senhor deve perdoá-los. E se o Senhor não os perdoar, pode riscar o meu nome aí do teu livro. O que será que Deus fará com este pedido / intimidação de Moisés? Nós vemos aqui o que ele fez. Não atendeu, nesses termos, não atendeu. Quem é Moisés para entregar a sua vida pelo pecado de todos? Moisés é pecador, não existe ele não era santo, ele era pecador. E aliás, o registro bíblico mostra algumas vezes que ele caiu. Moisés não entrou na terra prometida porque Deus havia dito: fala a rocha,
E ele, no momento de ira, ele atacou, ele bateu na rocha, né? Ele deu vazão à sua ira. E aí Deus disse: opa, não vai entrar, não vai entrar. A nova geração vai entrar na terra prometida, você não vai, você não vai. E agora Moisés acha-se em condições de trocar a própria vida para que o pecado da multidão seja propiciado, e coloca isso meio que como intimidação. Qual é a resposta de Deus? Verso 33: então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Moisés, não é assim. Do livro cuido eu risco do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Quanto a você, vai agora e conduza o povo para onde eu te disse. É como se Deus dissesse: você não é redentor, você não é salvador. Conduz o povo, essa é a tua missão, conduz o povo. Eu vou mandar um anjo para te ajudar, mas conduz o povo. Deus não aceitou este pedido, esta imposição. Deus não aceitou. É bastante comum nos nossos dias as pessoas acharem que Deus tem que perdoar. Deus tem que perdoar. Ou Deus vai perdoar. Eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. Deus é bondoso, Deus é Pai. No final Ele vai perdoar todo mundo. As pessoas vivem essa fantasia na cabeça delas. Se as pessoas lessem a Bíblia e vissem o rigor com que Deus agiu com algumas pessoas, por exemplo, nesse texto, que matou 3.000 e ainda prometeu vingança para quem não se arrependesse, as pessoas colocariam a mão na consciência e perceberiam que estão brincando com fogo. A vida cristã, meus irmãos, não é um passeio no parque. A vida cristã, como disse John Piper, é um campo de batalha. É um campo de batalha, não é brincadeira. É fogo contra fogo. É o fogo das tentações sendo combatido com o fogo da palavra. É luta, é batalha, é guerra. Em Efésios 6, Deus não nos deu um playground, um parquinho. Ele nos deu a armadura do Espírito. Preparem-se para o dia mau. Tomem o capacete da salvação, a espada do Espírito. Você tem uma lista ali de armas de guerra, porque a vida cristã é luta, e você sabe disso, as lutas que nós passamos e enfrentamos. Então, é uma fantasia, as pessoas se distraem, as pessoas acham que no final Deus vai perdoar. Eu posso cometer esses pecados todos e Deus vai perdoar. Não vai, não vai. Nessa atitude, não vai. É bastante comum as pessoas acharem que Deus está perdoando, anistiando todo mundo. Deus responde, pensamento assim no Salmo 50: tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu te era igual, pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Você pensou que eu fosse o seu sócio? Você pensou que eu fosse o teu igual? Eu vou te castigar. Porque eu fiquei calado, você pensou que eu era o teu igual, o teu sócio? Eu vou te castigar, eu vou te castigar. A vingança é do Senhor, meus irmãos, ninguém se engane, ninguém brinque com Deus. O texto continua: eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Então note, Deus é misericordioso, mas Ele não é obrigado a nos dar misericórdia. Justiça sim, Deus é obrigado, porque se Deus não manifestar justiça, Ele nega a si próprio. Então justiça Deus é obrigado a fazer, misericórdia não. E Ele diz isso, né, com todas as letras. Romanos 9,15: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Deus não é obrigado a manifestar misericórdia. Quando Ele retira a misericórdia e aplica a justiça, Ele continua sendo perfeito em todos os seus caminhos. Ele é glorificado em aplicar justiça também. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. A Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Eu repito, as pessoas neste mundo, meus irmãos, especialmente a nossa geração, que tem TV a cabo, que tem internet, que tem Instagram, redes sociais, Netflix, é uma infinidade de distrações para todos os lados. Aquele filme que foi feito no passado, Matrix, ele é uma boa parábola, viu? É uma boa parábola. As pessoas estão vivendo num mundo irreal, como que dentro de um programa, e estão distraídas. A realidade está fora. Aquele que é salvo por Cristo é como que trazido para a realidade, para perceber que esse mundo não é esse mar de rosas e essa distração que as redes sociais e as TVs a cabos nos trazem. O mundo real é diferente, e o cristão é aquele que Cristo traz ele para a realidade e tira as escamas dos olhos para que ele veja, e agora ele vê a realidade como ela é. Mas as pessoas neste mundo, elas têm tantas distrações, que elas vão sendo como que empurradas pelas distrações, por um caminho que não é o caminho que Deus quer. Iludidas, vivem uma fantasia. Há um texto na Bíblia bastante duro que mostra o pecado que as pessoas cometem quando elas se afastam de Deus e, por consequência, quando elas se afastam do culto ao Senhor. Deus nos fez para cultuarmos a Deus. Você não pode passar uma semana sem cultuar a Deus. E um texto que nós temos aqui, de Hebreus capítulo 10, é um texto muito duro, que diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós ser considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que texto pesado, meus irmãos, que texto duro. O texto fala em vivermos deliberadamente em pecado, horrível expectação de juízo e fogo vingador. O texto fala que a mim pertence a vingança, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De que pecado o autor está tratando aqui? Será que ele está falando de assassinato, de adultério? Qual é o pecado que merece tamanha ira de Deus? Não deixemos de congregar-nos. Não deixemos de congregar-nos. Perceberam, irmãos? Pastor, por que é tão pecado assim não cultuar a Deus, não vir cultuar a Deus na igreja? Se você ler os versículos anteriores, você vai descobrir. Nos versículos anteriores é dito que Cristo abriu um novo e vivo caminho para que nós estejamos na presença de Deus. Vamos para lá, para você confirmar com os teus olhos. Hebreus 10. Hebreus 10. Verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns,
Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, porque se vivermos deliberadamente em pecado, e aí segue o que nós já lemos. O que o texto está ensinando? Que Cristo, Ele abriu um novo e vivo caminho para nós entrarmos no Santo dos Santos, e que não aproveitar deste caminho, não deixemos de nos congregar, é simplesmente desprezar o caminho que Cristo abriu para nós estarmos semanalmente no Santo dos Santos. Esse é o pecado. Você acha que isso é pouco? Voltemos ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos quantas vezes por ano? Uma vez por ano. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era fechado, era o cômodo mais restrito, era o coração do tabernáculo. Ficava ali a Arca da Aliança, uma caixa de ouro com 2 querubins em cima. Ninguém podia olhar para esta arca, que morria imediatamente. Ninguém podia tocar nesta arca, porque morria. Teve gente que morreu, inclusive. Era o lugar santíssimo, tão santo, que uma vez ao ano, o sumo sacerdote, que era o líder dos sacerdotes, ele se santificava, ele se preparava para ter o privilégio de entrar na presença de Deus uma vez por ano. Imagine se esse sumo sacerdote, no sábado à noite, ou no dia anterior, ele dissesse assim: puxa vida, eu estou tão cansado, eu acho que eu não vou não, O que é perder uma entrada no Santo dos Santos? Ano que vem eu vou. Não pensou se o sumo sacerdote pensasse isso? Já pensou se o sumo sacerdote falasse: está chovendo, eu acho que eu não vou não. Então, meus irmãos, percebam o pecado que é nós que agora, todas as vezes que viemos para o culto, nós podemos entrar no Santo dos Santos. É o que o texto está falando. Culto é a nossa entrada diante de Deus no Santo dos Santos. E você sabe disso. Você está aqui louvando a quem? Você veio aqui apenas para cantar? Ou você, quando canta, sabe que Deus está recebendo os louvores que você está cantando? Quando você ora, você acha que você só fechou os olhos e está falando? Você não crê que você está falando com Deus? Então você sabe que você está aqui na presença de Deus, com os anjos de Deus, adorando ao Senhor. Nós sabemos disso. E mesmo sabendo disso, como é que nós nos atrevemos a não vir cultuar a Deus toda semana? Aí segue o texto, voltemos ao nosso texto. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, é pecado você desprezar o novo e vivo caminho que Cristo abriu para que agora nós estejamos todos como sumos sacerdotes na presença de Deus no Santo dos Santos. É um alto privilégio, meus irmãos. O culto é o momento em que, a semelhança da criação do mundo, em que o Espírito de Deus estava pairando pela superfície das águas e a palavra de Deus estava criando tudo, haja luz, povoem-se as águas de seres viventes, Deus falando e tudo criando, tudo acontecendo, e o Espírito de Deus ali pairando como executivo da Trindade. No culto as condições são as mesmas, a palavra de Deus está sendo falada, a palavra que não volta vazia, a palavra que gera conversão, que gera transformação de vida, e o Espírito está aqui aplicando a palavra aos corações, agindo nos corações, gerando arrependimento, gerando convencimento. Esse é o ambiente que o Espírito está trabalhando e a palavra de Deus está trabalhando. Como é que você pode desprezar isso? Como é que você pode desprezar este encontro sobrenatural que nós temos uma vez por semana? Não faz sentido. Os irmãos do Antigo Testamento pagariam tudo o que tinham se eles pudessem entrar no Santo dos Santos. E nós podemos, estamos. Não menosprezemos este alto privilégio que nos é concedido na nova aliança por causa de Cristo. Ele abriu este novo e vivo caminho. Então, meus irmãos, aproveitemos os privilégios que Deus nos deu e não vivamos uma vida de pecado. As pessoas deste mundo acham que vão viver muito. As pessoas acham que vão morrer depois dos 80 anos.
E há enterro de pessoas de 60 anos, de 40 anos, de 20, de 30, há enterros de criança. Então, não desperdice a sua vida, volte para os caminhos de Deus. Imediatamente, as pessoas acham que vão viver muito, e aí Deus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Mas pastor, eu sou batizado, eu sou membro de igreja, meus pais eram crentes. Isso não significa nada, porque a salvação é pessoal. Você tem que assumir o compromisso diante do Senhor, você tem que buscar ao Senhor, ser fiel ao Senhor. Se você é batizado, mas vive uma vida longe de Deus, com o pecado no teu coração, sem se importar com Deus, olha, eu questionaria a minha salvação, viu? Eu questionaria. Porque a prova de que alguém foi salvo por Cristo é uma vida de querer mais a Deus, querer ser mais santo, querer mais de Deus, aproximar-se de Deus. É a pessoa que percebe que este mundo não leva a nada, e ela quer Deus na sua vida. Então, repense a sua vida se você tem dado mais espaço ao pecado na sua vida do que aos caminhos de Deus. Agora, se você está firme nos caminhos do Senhor, se você está firme, se você tem andado nos caminhos do Senhor, essa é a direção que Deus quer para a tua vida. Como disse Moisés: quem é do Senhor, venha até mim. Venha até mim. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, é o alerta da palavra. Meus irmãos, concluindo, 66 milhões de evangélicos no país aproximadamente, mas boa parte desses evangélicos tem vivido vidas distantes de Deus. Se você é um destes, esta é a noite aceitável. Esta é a noite que Deus escolheu para falar ao teu coração. Esta é a noite que Deus está falando para você voltar aos seus caminhos, voltar ao primeiro amor. Arrependa-se e volte aos caminhos do Senhor. Hoje é o dia aceitável para o retorno aos caminhos do Senhor. Se você está firme no Senhor, se você já está empenhado, consagrado ao Senhor, cinja ao teu lado a espada da verdade, a espada do Espírito, assim como os levitas cingiram, ao lado a espada, e use essa espada que é mais cortante do que espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração. Use essa espada como se fosse um levita de Deus, para tratar o coração das pessoas, para evangelizar as pessoas. A palavra de Deus não é um livro qualquer, ela é como uma espada de 2 gumes, ela não volta vazia. Use essa espada para falar de Deus às pessoas, e Deus salvará aqueles que são seus. Se você tem filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, continue orando, porque Deus pode trazê-los de volta aos caminhos do Senhor. Lembre-se da parábola do filho pródigo. O filho pródigo foi, tentou aproveitar tudo o que havia do mundo, não é? Acabou se dando muito mal, voltou e o pai o recebeu de braços abertos. Ore pelos teus filhos que foram criados no Evangelho e estão longe, porque Deus tem poder sim para trazê-los de volta. E confiemos, meus irmãos, naquele que de fato foi o nosso Salvador. Moisés encheu-se de empáfia e foi lá conversar com Deus. Salva todo mundo, senão risca meu nome do teu livro. Moisés era um pecador, mas nós temos um Salvador que fez isso efetivamente. Um Salvador que desceu a este mundo, encarnou-se no útero de uma mulher chamada Maria, nasceu, viveu, cumpriu toda a lei, subiu na cruz sem culpa nenhuma, para derramar sangue por amor a mim e a você. Ele sim foi a propiciação dos nossos pecados. Ele era santo, inculpável. Ele sim fez o que Moisés não conseguiu. Ele sim nos salvou. Nós não tínhamos esperança nenhuma. Nós, pecadores, nenhuma esperança de salvação. Jesus fez. Jesus nos salvou. Jesus morreu para pagar
pelos nossos pecados. Isso é graça, meus irmãos, isso é graça. O texto é muito duro, mas o texto tem graça nas entrelinhas, tem a graça de Deus nas entrelinhas. Primeiro, Moisés não conseguiu fazer aquilo que alguém superior a ele faria no futuro, que foi Jesus Cristo, e ele fez por nós. E se você fizer as contas, e você se lembrar que eram 600 mil homens no deserto, 3 mil morreram. Então Deus foi gracioso para com 597 mil homens. A graça de Deus é maior, é sempre maior. Mas que nenhum de nós diga, já que a graça de Deus é grande, agora eu vou pecar. Que ninguém diga isso. Mas pelo contrário, que nós saibamos que Deus é um Deus gracioso, mas Deus é um Deus justo, e que Deus é um fogo consumidor, horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Então, consertemos a nossa vida, aproximemo-nos de Deus, voltemos para os caminhos de Deus, para que você tenha as bênçãos que tem aqueles filhos que estão próximos, para que você não seja disciplinado pelo Senhor, porque Deus disciplina os filhos a que ama. Uma vida distante de Deus é uma vida, se você é eleito, é uma vida de disciplina direto. Deus vai trazer você para os caminhos dele. Não precisa passar por esse sofrimento. Seja um filho obediente e volte logo para os caminhos de Deus. Eu não conheço, meus irmãos, nesses 25 anos de ministério, eu não conheço alguém que tenha voltado para os caminhos do Senhor e tenha se arrependido. Nunca conheci. É só o testemunho de que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu estava longe, eu estava sofrendo, quando eu voltei, Deus me acolheu e minha vida foi transformada. Volte para os caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.